Oi pessoal, já que estamos no Novembro Laranja, em alusão à campanha nacional de alerta ao zumbido, nesse vídeo a professora Michele Garcia vai nos apresentar terapias para tratamento do zumbido. Então já se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos, compartilha com os colegas e agora vamos para a aula. É sempre um prazer enorme falar de terapia para zumbido, de tratamento para zumbido. Sem dúvida, hoje é o tema que eu mais gosto de estudar e mais gosto de atender e mais gosto de ensinar. Porque eu acho que é onde a gente tem uma demanda enorme que não, que com certeza ainda é pouco explorada. Eu tenho imensa gratidão em ter a oportunidade de ter o ambulatório de zumbido aqui na nossa universidade, de contar com um grupo de alunos trabalhando em prol desse projeto, que é um projeto de extensão. Então, tentem olhar para essa possibilidade de tratar zumbido como uma oportunidade de gerar gratidão na gente, porque realmente a gente pode fazer diferença na vida de muita gente. É diferente, né, das áreas da áudio, porque é uma área que envolve mais, que demanda mais, acho que muito mais do que amplificação sonora, mas é extremamente gratificante. Essa é a nossa universidade, para quem não conhece, eu sei que tem muita gente que nos acompanha nosso trabalho à distância, a nossa clínica escola, onde nós fizemos o atendimento aos pacientes, num grupo de trabalho extremamente acadêmico, só tem eu como professora, e nós temos falado muito sobre isso e a gente quer que isso fique muito marcado, a gente quer que isso fique muito divulgado. Temos um conceito novo, que é o conceito do transtorno do zumbido. O que é zumbido a gente já sabe há muito tempo. O transtorno do zumbido é quando o paciente vem dizendo pra gente: eu sofro, eu tenho uma disfunção comportamental, uma alteração na minha vida, porque eu tenho zumbido. Eu não consigo dormir, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me concentrar. Então, é para esse paciente que a gente precisa fazer formação para cuidar, para o paciente que tem transtorno do zumbido. Esse é o texto que trabalhou muita gente, que chegou nesse novo conceito, com esse olhar multidisciplinar, para este novo conceito do transtorno do zumbido. Esse texto também, pensando na literatura internacional, ele é um texto muito gostoso de ler, que é o Tinnitus Update, que foi publicado em 2021, que ele fala sobre a lista de tratamentos, né? Então, não tem como hoje a gente ouvir do paciente que não tem o que fazer. Então, nessa lista de tratamentos possíveis, o aconselhamento, a terapia, a TRT, a Tinnitus Training Therapy, que demanda um pouco mais de capacitação nossa, a terapia sonora, os aparelhos auditivos, a estimulação cerebral e os medicamentos. Aqui tem uma lista reduzida, mas tem muito mais coisas o que fazer, mas tá aí, tá na literatura, a gente tem o que fazer. A gente sempre precisa fazer esse olhar para o paciente, a gente sempre tem que olhar para o paciente como um todo. Ele sempre vai começar pela audição, ele sempre vai começar pelo exame de audição. É impossível um paciente com um zumbido, transtorno do zumbido, não fazer uma audiometria. Então, essa é a porta de entrada. E depois da nossa porta de entrada, a avaliação auditiva, a gente busca olhar para todo o resto. Muscular, metabólico, emocional, vascular. A gente precisa olhar para tudo isso para conseguir fazer o tratamento correto. Seja 1, 2, 3 tratamentos concomitantes, a gente precisa fazer. Não temos pílula mágica, não temos pílula igual para todo mundo, não temos medicação, pensando nas condutas otorrinolaringológicas, que resolvam todos os zumbidos. Então, na nossa realidade de intervenção, hoje, o que a gente já fez está posto aqui, mas o que a gente menos fez é a neuromodulação, a gente tem relatos de caso para contar, e o que a gente mais fez, sem dúvida, está nessa lista, os em negrito, é o que mais tomam a nossa rotina hoje. Eu gosto muito do enriquecimento sonoro e eu adoraria ter mais evidências e conseguir
dizer melhor para o paciente o quanto de tempo por dia ele teria que usar um aplicativo, por exemplo, de enriquecimento sonoro, chegaremos lá. Mas o aconselhamento é sempre o nosso carro-chefe, a gente enxerga ele como uma terapia cognitivo-comportamental. O treinamento auditivo-cognitivo, que foi o trabalho de TCC de 2 alunas minhas, a Ari e a Cris, que foi um trabalho lindo com o apoio do grupo, e a suplementação com extrato de açaí, que foi o desfecho de doutorado da Sheila Opitz, que fez doutorado no programa daqui da universidade, e a auriculoterapia, que é o mais recente. A gente começou agora, em julho desse ano, a trabalhar com auriculoterapia com resultados incríveis. E a gente não pode esquecer disso. Quem trabalha com tratamento também tem que trabalhar com as suas expectativas, senão a gente fica angustiado junto com o paciente e esse não é o caminho. E esse é um grande recado que o Dr. Richard Tyler, que é um grande mentor, traz para a gente. A gente também precisa trabalhar com as nossas expectativas. Nosso passo a passo, como que a gente faz? A gente sempre começa acolhendo os pacientes. Eles vão falar, e deixa eles falarem. Eles vão falar 1 hora, às vezes 2, a gente deixa, vai organizando. É lógico, né, que na clínica particular a gente tem horários para os pacientes. Aqui a gente está numa clínica escola, numa clínica do Sistema Único de Saúde, então a gente consegue organizar melhor o tempo em alguns casos, mas a gente acolhe, a gente escuta. Depois que a gente acolhe e escuta, a gente já começa a pensar na identificação do possível subgrupo, sempre começando pela avaliação auditiva. O nosso pontapé inicial é sempre o aconselhamento, e depois que a gente aconselha, a gente vai para a intervenção e vai acompanhando para ver como que esse paciente vai ficando. O número 1 do passo a passo é sempre audiometria. Se eu encontrar na audiometria uma perda auditiva em 8.000 Hz, pronto. Ela é a culpada, ela tem a culpa do paciente ter zumbido. Olá pessoal, meu nome é Taissane, eu sou uma das fonoaudiólogas da equipe Doutora Séries Bu Saúde Auditiva. E hoje o meu recado vai para salientar a importância de uma excelente avaliação clínica no processo de reabilitação do paciente. Então a gente vai selecionar e adaptar o aparelho auditivo de acordo com esse exame. Então fiquem de olho aqui no canal. Eu já sei que ele tá no subgrupo auditivo, mas agora eu preciso descobrir por que ele sofre, por que incomoda ele. Essa é a grande questão. E daí a gente vai lá para o muscular, metabólico, emocional, e a gente vai investigar para tentar manejar, intervir, tratar esse paciente. Sendo esse o passo 1, eu digo muito hoje que quando a gente recebe um paciente e na anamnese ele fala que ele tem transtorno do zumbido, eu tenho tentado muito na formação aqui na universidade, dizer que quando a gente não faz nada com esse paciente, eu entendo como negligência. A gente está sendo negligente clinicamente, porque a gente percebeu um sofrimento na vida do paciente, entregou a audiometria e mandou ele embora. Eu tenho tentado, de passos em formiguinha, permitir que esses pacientes sejam aconselhados, acolhidos e principalmente orientados em relação a esse sintoma, para que não fique mais uma vez parecendo que não tem o que fazer, porque muitas vezes eles ainda chegam assim, não tenho o que fazer. Orientar, aconselhar, já é um tratamento. Quando o paciente descobre que ele tem zumbido porque ele tem perda, ele já se acomoda na cadeira, ele já fica melhor. Ai, que bom, eu tenho zumbido porque eu tenho perda, então agora eu posso desligar dele, eu posso esquecer ele, eu não preciso sofrer com ele. Nem sempre, né? Tem pacientes que já ajudam um monte, tem pacientes que não faz diferença nenhuma e cada paciente é muito único. Daí a gente vai para a orientação, olhando para tudo isso, já conhecendo o exame auditivo e buscando todas as outras coisas que a gente precisa entender para manejar esse paciente. Dividir a responsabilidade é sempre vista por nós como o passo 3. O paciente precisa entender que ele
tem parte do processo que ele vai ter tarefas que não vai ter pílula mágica, que não vai ser a gente que vai fazer tudo. Então, a gente já fala para ele que ele vai ter tarefas e que se ele quer melhorar, ele precisa se comprometer com o tratamento. E esse acolhimento e essa divisão de responsabilidade, a gente viu no TCC de 2 alunas minhas que dá resultado. A gente vê uma redução nos scores do THI, que é um dos questionários para avaliar o zumbido, o paciente melhorou. A gente melhorou escalas de ansiedade mensuradas pelo protocolo BAI e melhoramos a percepção do sintoma pela escala EVA. Então, os pacientes realmente melhoraram. Todos, não. A gente nunca vai ter isso, eu acho, de dizer que uma coisa funciona para todos os pacientes de zumbido. Não foram todos. E por que isso acontece? Por que o paciente melhora ao ser acolhido e ao ser aconselhado? Porque a gente está liberando neurotransmissor no cérebro dele, está permitindo que eles tenham bem-estar, felicidade, é bom ser acolhido. Então, lá no cérebro a gente coloca dopamina, serotonina, adrenalina, e esse é o poder do acolhimento. É ajustar essa química do cérebro, a colocar a química boa nesse cérebro, que é a nossa grande missão como paciente de zumbido. E daí, nessa busca das melhores estratégias, pensando em cada caso, sempre a nossa escolha, sempre o nosso primeiro caminho vai ser o aconselhamento. Sempre. Como aconselhar? Como que eu faço esse aconselhamento? Esse protocolo, ele tem esse objetivo, tentar no diálogo com o paciente identificar coisas erradas que ele faça, silêncio absoluto o dia inteiro, não dorme, não toma água, faz jejum prolongado, tudo isso interfere. Então, pouca água, jejum, já modula para o metabólico. E essa questão do tratamento do zumbido em casa está na literatura. Então, é um texto do Dr. Richard Tyler, está na Hearing Journal, eu adoro mostrar esses textos, porque não é a gente que está dizendo isso. A gente só compilou nesse protocolo, a gente compilou o que está aí na literatura internacional, e cada vez mais trazendo a importância disso, do paciente fazer a parte dele. E também todas as outras questões que estão postas no aconselhamento, nesse protocolo, também estão na literatura. De novo, a gente quer colocar química saudável no cérebro, a gente quer modular e ativar com neurotransmissor para a gente conseguir mudar essa reação. Na intensa orientação de que a pílula mágica não existe, a gente veio com a proposta do protocolo de treinamento auditivo e cognitivo para fazer estimulação, para trabalhar com neuroplasticidade, para organizar esse cérebro em outras funções e habilidades que possam permitir que desconecte do zumbido. E esse protocolo, ele tem 6 sessões de 45, 50 minutos, uma vez por semana. A gente foi acompanhando esses pacientes depois do treino. Alguns já não voltaram mais, porque estão bem. E a ideia é neuroplasticidade. A ideia é trabalhar com neuroplasticidade, capacidade neuroplástica do cérebro. A ideia não é melhorar as habilidades auditivas. Se melhorar, ótimo. Mas a ideia é ativar o cérebro para desconectar do zumbido. E daí aqui a gente trabalha com discriminação auditiva, ordenação, diferentes habilidades auditivas, mas com muito, muito, muito foco em atenção e memória. Muito foco em atenção e memória. Para conseguir, de novo, desconectar e desligar do zumbido. Algumas imagens aqui do treinamento. Esse treinamento não foi publicado para isso, nós resolvemos usar para isso, mas ele foi construído, criado, organizado para idosos. E a gente trouxe para o zumbido para ver o que aconteceria, e foi muito bacana. Indo para as práticas integrativas complementares em saúde, que entra no foco da suplementação de açaí e da auriculoterapia, a gente
teve um trabalho publicado que é o desfecho do doutorado da Sheila, que ela estudou, então, essa suplementação, e nós percebemos que, independente da etiologia de base, os pacientes tiveram sucesso, tiveram melhora na ansiedade, no zumbido, mesmo que tivesse questões psicológicas, metabólicas, que tomasse medicamento para outras questões, os pacientes conseguiram se sentir melhores. Por quê? Porque a gente trabalhou com uma ação antioxidante, a gente fez uma limpeza metabólica e buscou, com essa limpeza metabólica, trabalhar de novo com a química cerebral, com todo o metabolismo do cérebro, com a ação antioxidante. E o extrato de açaí, então, ele é prescrito manipulado, uma cápsula de 100 miligramas de manhã, depois do café da manhã, e a gente precisa de, no mínimo, 3 meses de tratamento para poder ver os efeitos. E é lógico que a alimentação ajuda muito, e a gente orienta toda sobre essa importância da alimentação, e é claro que também muitos outros fatores interferem, a idade, o peso, se a pessoa dorme, se ela é sedentária, tudo isso tem que ser colocado nessa conta. E chegando na auriculoterapia, que é a nossa mais nova menina dos olhos, a auriculoterapia, ela vem da medicina tradicional chinesa, então é uma técnica muito, dá para dizer, antiga, e a nossa orelha representa diferentes partes do corpo, diferentes estruturas e órgãos, e é essa comunicação que a gente quer, da orelha com o cérebro, e, de novo, a gente quer ativar neurotransmissor, a gente quer poder inibir e excitar e trabalhar com sinais aí de estimulação neural para conseguir ajustar esse cérebro e organizar esse cérebro que sofre com o transtorno do zumbido. Nós precisamos entender que todo o cérebro é modulado por isso, né? Por essa liberação aí de axônio com dendrito, e a gente precisa permitir que o paciente saiba que tudo isso pode ser modulado pela auriculoterapia. E diminuir áreas hiperexcitadas do cérebro que estão envolvidas nesse sofrimento e nesse transtorno. Colocando química boa no cérebro de novo, e daí como que a gente faz, né? Como que a gente gera dopamina, serotonina, melatonina, endorfina para este cérebro? Como que a gente estimula isso? Então a gente começa com uma estimulação prioritária no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele tem funções, né, de equilíbrio neuroendocrinológico, que tem todo esse olhar e cuidado para o metabólico, regula o sistema simpático e parasimpático, então busca um equilíbrio disso. Ele é um condutor ansiolítico, aí, então busca uma ação relaxante, e a gente tem uma melhora na circulação sanguínea, quando a gente consegue modular positivamente o sistema nervoso autônomo. E daí, como que a gente faz isso, né? Então, aqui a gente deixa alguns pontos que a gente deve procurar e ver se eles são pontos reagentes para esse tratamento do zumbido, olhando para o todo do paciente, mas buscando muito o que está muito envolvido com o zumbido. A gente precisa de mais alegria, então como que a gente vai liberar cortisol, né? Como que a gente vai gerar esse hormônio bom? Então, tem a adrenal aqui, o ponto da alegria. Então, esses pontos 6 e 7, encéfalo e frontal, então a gente trabalha com a insônia, com a questão do zumbido mesmo, e assim a gente, nos pontos vermelhos, olha para a liberação de serotonina e endorfina, que eu trabalho diferentes posicionamentos para conseguir, de novo, buscar uma modulação desse zumbido. A auriculoterapia tem uma formação incrível, assim, eu já fiz alguns cursos e sou muito grata às professoras que eu tive nesse caminho. A professora Lirane, que é a autora do livro que eu botei como capa ali quando eu botei a auriculoterapia,
Ela tem muitos cursos de formação que são muito interessantes. E também tem algumas aulas no canal do YouTube dela, porque... Por que eu tô falando isso? Porque desde que eu comecei a estudar pela medicina tradicional chinesa, eu adorei, eu gostei muito. Mas para a gente, enquanto fonoaudiólogo, principalmente para quem gosta de audiologia, eletrofisiologia da audição, esse olhar para o neurofisiológico, assim, para auriculoterapia neurofisiológica, parece que clareia tudo para a gente, assim, permite que tudo faça muito mais sentido, não que não tenha feito antes. Além dessas terapias, não podemos esquecer que a principal causa do zumbido é a perda auditiva. Se esse for o seu caso, a clínica Doutora Séries Bus Saúde Auditiva está de portas abertas para recebê-lo e conta com uma linha incrível de aparelhos auditivos para lhe auxiliar. Procure uma de nossas clínicas em Santa Cruz do Sul ou Venâncio Aires. Estamos lhe esperando. Então, para me encaminhar para o fim, eu quero sempre deixar registrado, né, o que eu aprendi com o Dr. Ítalo, e sempre aprendo, em cada aula dele eu aprendo muito, mas o zumbido é isso, assim, a gente tem um monte de chave e uma fechadura, e daí a gente vai tentando encontrar a chave certa, porque cada paciente é muito único, e é bem importante a gente lembrar do quanto o ressignificar precisa ser feito e ser visto na vida desses pacientes, porque eles precisam entender que nem sempre as coisas precisam acabar. Elas talvez só precisem de um novo sentido. Então, o zumbido é isso, né? Se ele continuar lá, mas se ele tiver um novo sentido, bingo, tivemos sucesso. Então, sempre agradeço ao GEAC, que é o grupo que eu coordeno aqui na universidade. Sempre tento lembrar a todos que juntos a gente sempre vai muito mais longe, e agradeço imensamente a oportunidade de estar compartilhando conhecimento nesse tema que cada vez mais me alegra em estudar.